Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro DanadiaCast, De 2024. o podcast que soluciona os seus problemas. Nossa, eu vou ouvir esse podcast, hein? Nossa vida! E para ouvir eu faço o quê? Clico aonde? Clica, vai lá nas redes no YouTube, no Spotify. YouTube Daniel de Almeida, clica no sininho, segue a gente lá. No Spotify, DaniCast. Clica também lá no joinha para receber notificação quando tiver episódio novo. E assim a gente vai consolidando o nosso conteúdo nas redes e... Caminhando e cantando e seguindo a canção. Nossa! Uau! Baixei. Kelly, por favor, não edita essa parte. Vai ser sucesso. E vocês sabiam que lá no Rio Grande do Sul, quando eu era pequeno, me chamavam de Rouxinol dos Pampas? Não era o... John Travolta também. Não, era o Bruno... Bruno Mezenga dos Pampas. Bruno Mezenga dos Pampas. Nossa, agora você pegou pesado, hein, Nath? Bruno Mezenga, o filho do rei do gado. O que menos meu pai tinha era gado, mas tá tudo certo. Ai. Que bom começar o podcast do ano assim, com felicidade, com alegria. E no nosso Janeiro Branco, é isso? Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? Janeiro Branco a atenção do mês é voltado para a saúde mental. Saúde mental. E eu acho interessante eles colocarem agora, sempre tem uma cor relacionada a um mês e relacionada a um problema específico que possa estar afetando a humanidade, né? E a gente, assim, desvia o nosso foco para aquele tipo de problema e, como eu falei, tenta solucioná-lo, já que é o podcast que traz a solução para o seu problema. Não é isso? É, exatamente. É interessante, eu não já começar o mês de janeiro com a Janeiro Branco relacionado à saúde mental, porque a gente sabe que é o problema do século aí, né? As questões mentais. Sim. Mas, vem cá, para você começar a trabalhar, então, essa tua saúde mental, vamos falar antes de algo importante, já que esse é o primeiro podcast do mês de janeiro de 2024. Vamos falar da importância primeiro desse mês de janeiro, não só para a saúde mental, mas o que a gente deve fazer nesses primeiros 30 dias de janeiro. Ó, sábia, gurua, vou chamar de gurua, sábia Nádia, diga para mim, o que fazer nos primeiros 30 dias de janeiro? Já que nós colocamos lá no ano passado... O que fazer? Um planejamento para o próximo ano. Já que você planejou, o que você começa fazendo agora em janeiro? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso e essa conexão que você fez com a parte mental, porque está muito ligado com isso. Perfeito. Né? Um mês que você começa... lá em dezembro a gente fez um planejamento, por que você quer, quais são as suas metas... Mas os primeiros dias do mês de janeiro, eles são importantes para essa reflexão, para você realmente pensar sobre isso. E eu acho que você é a pessoa melhor que tem para contar sobre o nosso Deus Janus. E contar um pouquinho dessa história, o que isso tem a ver com a parte mitológica e a gente trazer para a nossa realidade. Sim. Então, o Janus, que significa princípio, início, ou seja, é o início de um ciclo. De um ciclo. É início de algo. Então, sempre que algo se inicia, você tem que colocar bastante atenção e energia para que tudo flua. Então, o mês de janeiro é um mês muito propício para que você tenha muita atenção a tudo aquilo que você planejou lá atrás e que você comece, pouco a pouco, a colocar em prática, colocar em movimento todo aquele planejamento. Então, do planejamento para a estratégia. Isso, porque você planejou, agora, na verdade, a estratégia você pode até ter já preparado antes. Eu acredito que janeiro já começa na prática mesmo. Uhum. É você já entrar no campo de batalha, né? O tático seria, então. O tático. Aí você vai precisar da prática, que é o tático. Eu preciso entrar de forma tática nesse ano. E como é que eu posso fazer? Nomear as minhas prioridades e começar a movimentar uma a uma com bastante atenção. Por que atenção? Imagina que se você, ali naquela virada de ano, se propôs, nossa, eu vou, até dia 30 eu quero perder pelo menos 1 quilo.
uma meta bem aceitável, Aham. deveras fácil, se você não tem nenhum problema hormonal, é fácil você travar um pouco a tua alimentação ou regulá-la para que você possa atingir o teu resultado. Só que se você não colocar atenção no que você está fazendo, você vai muitas vezes voltar a repetir erros do Do passado, passado. que é começar uma dieta e de repente, eu mereço tal coisa, eu mereço isso, eu mereço um chocolate, mereço um doce, mereço um pão. Aí quando você vê, você voltou a fazer tudo errado, então você não colocou a concentração e a tua atenção no que você precisava ter colocado. Faça bem feito esse janeiro. O Akbar sempre diz, né? Ganhe o ano Isso. em janeiro. Isso. Você vai ganhar o teu ano em janeiro. Então você precisa ser o teu mês mais concentrado. Eu diria que precisa ser o teu mês perfeito. Você precisa transformá-lo num mês perfeito. Então, mas Dani, da minha empresa, os clientes não voltaram ainda. Ótimo! Então, é hora de rever o teu marketing, é hora de rever todas as tuas estratégias e começar pouco a pouco a colocá-las em prática, para que os clientes comecem a voltar. E quando voltarem, você já tenha isso feito e já sabe o que você vai fazer durante o ano inteiro, né? É isso mesmo, é isso que eu estava tentando lembrar. Você tem que ganhar o seu ano no mês de janeiro. É o mês mais importante para você realmente ter a sua atenção voltada para tudo que você quer conquistar no ano. Isso. E para tudo isso, eu preciso do quê? De saúde mental. Saúde mental. Para que tudo isso aconteça, eu preciso ter uma mente saudável. Então, a gente já conversou sobre, ou pelo menos em alguns episódios, no nosso curso Despertar, a gente fala muito sobre isso, que dentro da mente, no nosso mental, existem 5 faculdades que permeiam essa mente, né? Nós temos relacionado ao passado, nós temos a memória. Relacionado ao presente, nós temos a atenção. Relacionado ao futuro, nós temos a imaginação. Relacionado a como eu trabalho esses 3 tempos, passado, presente e futuro, nós temos o discernimento em discernir disso tudo o que é válido ou não para mim. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que na minha memória tem um trauma passado que esteja impedindo a minha vida de fluir. Se eu consigo identificar aquilo como algo que aconteceu e eu consigo ultrapassar aquilo, é porque eu consegui discernir que aquilo não presta mais para mim. E eu deixei de lado. Isso é o discernimento. Olha que legal. Então, o 4º ponto do discernimento é discernir do que é bom e do que é ruim. E o 5º e mais importante ponto da mente é a consciência. Porque é aqui que o meu espírito está tocando. É aqui que eu estou sendo iluminado pelo meu espírito. E essa consciência ela acontece quando eu consigo equilibrar esses 4 pontos. Quando eu consigo entender da minha memória e do meu passado o que é válido e o que não é. Quando eu consigo estar mais tempo no presente, me dedicando e fazendo coisas que eu tenho que fazer naquele momento presente. Quando eu uso a minha imaginação, uso a minha inteligência para que eu possa planejar o futuro. Na verdade, imaginar é isso. Eu imagino que vou estar fazendo no mês de fevereiro tal coisa, em março tal coisa, em setembro tal coisa, em dezembro tal coisa. Eu estou imaginando, criando uma forma inteligente e estratégica de preparar o meu ano. Isso é a capacidade, quando a gente fala imaginação, é a capacidade de ver o futuro. É a capacidade de, pelo menos, planejá-lo. Né? Então, esses 3 pontos, junto com o discernimento, que é aprender a discernir o que é bom e o que não é bom para mim. E daí, em cima disso, fazer com que a luz do Espírito sempre esteja ali, presente na minha mente, para que eu possa receber esses estímulos do Espírito e que a mente possa servir como um instrumento de execução das minhas coisas aqui, no meu momento atual, fazendo o que eu esteja fazendo. Então, falar de saúde mental, eu preciso primeiro entender que o mundo de hoje, o mundo em que vivemos, não é um mundo saudável.
Você concorda com o que eu estou falando? Sim. Não é saudável. Você ter todo momento na mídia problema, morte, desgraça. Você está alimentando a tua mente com o quê? Sendo que você visualiza muito tudo aquilo que está acontecendo. E aquela visão, por exemplo, de alguém decapitando uma pessoa, alguém assaltando e matando aquela pessoa. Você tem uma visão dos noticiários daquilo. Aquela visão me gera o quê? Medo. Que é uma emoção. Então, aquela visão me gera um medo, uma emoção. E essa emoção, ela desencadeia em mim um monte de coisas do meu corpo, de hormônios, de Sensações, de né? sensações, de necessidade, de tensão mesmo. Se eu tô com medo, eu tô tenso, porque eu não quero que aquilo aconteça comigo. E se eu tô tenso, eu não tô relaxado, eu não tô fluindo pela vida. Se eu não tô fluindo, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Se eu estou ansioso, me gera necessidade de satisfazer essa ansiedade com alguma coisa. Perfeito? Comprando, comendo, bebendo, né? Então, me parece que o mundo em si é voltado para isso. Parece que eu crio esse pânico, esse medo, não eu, na verdade, né? Uhum. O mundo, ou a manipulação, ou os condicionamentos, as pessoas são condicionadas a isso. A terem medo, a serem ansiosas, a ficarem depressivas. O depressivo tem que consumir remédio, o ansioso também consome remédio, mas consome mais coisas. Consome produtos, querendo aplacar aquele vazio que tem dentro dele. E tudo isso é um problema da mente. Porque tudo nasce na mente, né? O corpo é só o reflexo de algo que nasceu. Da mesma forma que a primeira pessoa que criou uma cadeira, ele viu isso em algum lugar e foi lá e tentou fazer e criou e fez. Nossa, que legal. Então nasceu na mente, tanto por bem quanto por mal, que é o cara que construiu uma máquina de tortura para torturar as pessoas para que elas pudessem falar as coisas. Então você usa a tua mente para o bem ou para o mal. Uhum. Só que geralmente o mundo tem usado a mente das pessoas para o mal. E as pessoas não estão tendo saúde mental no momento atual. Guerras, mortes, destruição, medo. Então, o medo é uma raiz central aqui. Só que o medo ele é o reflexo de algo. É o reflexo dessa mente perturbada. A nossa mente ela é perturbada por tudo que vem de fora. E eu só vou conseguir me libertar disso quando eu filtrar o que entra ou o que não entra na minha mente. Não é assim que a gente faz? É. A gente filtra. Eu pergunto para você, faz quanto tempo que você não vê noticiário? Não vejo, faz muito tempo. Não vejo. A gente mal e mal tem nossas redes para alimentar o quê? Para divulgar o podcast, para divulgar as nossas empresas, mas é isso. Para divulgar aquilo que é positivo, aquilo que é bom. Isso. Exatamente. Agora, a gente fica buscando desgraça? Não. Apesar de estar em meio, por exemplo, a alunos que sempre me trazem uma coisa ou outra, mas você me acompanha nas aulas, você vê que eu mudo de assunto. Você vê que estão lá falando muito, batendo muito uma tecla, você vê o que está acontecendo em tal lugar. Eu falei, nossa, eu vi sim. Que coisa, né? Vamos malhar? Vamos lá? Tira o foco disso. Não é assim. Tudo que você coloca o foco, inclusive nos teus pensamentos, você vai criar. Criar. Não é? Então, se você foca no negativo, você vai criar o negativo na tua vida. Se você foca no caos, vai criar o caos na tua vida. Uhum. É simples. Então, para se ter mais saúde mental, o primeiro passo é alimente a tua mente com coisas positivas. Você tem que alimentar a tua mente com aquilo que vai te fazer crescer como ser humano. Ver uma notícia ruim te traz que tipo de crescimento? Eu posso me preparar para o pior. Nesse ponto, sim. Ok. Agora, eu preciso me aprofundar na notícia ao ponto de sonhar com aquela notícia? E também se aprofundar e ficar naquele sofrimento daquela notícia. Esse é o tema. Né? Então, quando uma mente é uma mente tranquila, calma e serena, a mente recebe a informação da notícia, absorve aquilo e cria uma estratégia para lidar com aquilo.
seria o saudável. A mente não saudável, porque teve toda uma infância, todo um condicionamento que já vem replicando o comportamento dos pais ou comportamentos dos amigos ou da sociedade, essa mente mais perturbada, eu vou chamar de perturbada porque ela já vem com algum tipo de traumas e ela se perturba fácil com algo externo. Essa mente tem que evitar esse algo externo. Então, você quer aprender a mudar? Se desvencilhe um pouco. O primeiro passo seria esse, né? Se Parar de desvencilhar. meio que fechar a torneira, parar de ficar Isso. se alimentando com coisa ruim. Então, Isso. fecha. Fecha. Por mais que você ainda esteja num momento de transformação, de transformar esses pensamentos, de sair dessa zona negativa e ir para a zona positiva, o primeiro passo é você parar de jogar coisa negativa ali em cima desse bolo que você já tem, né? Por exemplo, a pessoa tem compulsão em compra e ela tem um cartão de crédito Black, que não tem limite. Qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo quando você pega você, como consultora financeira? Você pega uma pessoa dessa, o que você pede pra ela? Tem que parar de comprar. Amada, dá o cartão pra tia. Dá o cartãozinho. Aí a pessoa vai te dar o cartão, você quebra ele no meio. Acabou o cartão. Como assim? Ué, você não sabe. Você não sabe lidar com isso. Você não sabe usar. Vamos aprender, então, como usar. Aí você vai ensiná-la a trabalhar a sua mente, a se ir para o shopping. Você está condicionado a entrar lá e comprar, você não vai para o shopping, minha amada. Vamos começar a passear no Parque Barigui? Verdade, já faz um exercício. Isso, em vez de comprar, vai fazer um exercício. Você tem que criar novas rotas, né, na tua mente para que você saia daquilo que você uma vida inteira se acostumou a fazer. Isso, você tem que fugir dos condicionamentos. Então, a saúde mental, ela está muito ligada a isso, a fugir desses condicionamentos. E você foge criando novas rotas, novos caminhos e evitando os caminhos antigos. Já que aquele caminho antigo vai sempre te levar para uma, entre aspas, desgraça, né? Que é o gasto descomedido, que é, através dos pensamentos, ficar preso a um pensamento que vai te gerar um medo, e esse medo vai te gerar uma impulsividade e assim por diante. O consumo dessas notícias que cada vez mais alimenta esse lado negativo, e você fica cada vez pior e sofre por coisas que às vezes nem estão acontecendo aqui próximo de você. Então, é isso mesmo. Você tem que começar a fatiar esse bolo gigante e ir por partes. Isso. Então, a primeira seria isso. Fecha a torneira e para de consumir essas coisas ruins, essas notícias ruins. Nas redes sociais, parar de seguir noticiários que venham coisas ruins. Isso é um primeiro ponto, né, Dani? Perfeito. Tem que começar de algum lugar. Isso. Esse é o primeiro. Segundo ponto. O que você faria? Qual seria o segundo? Qual seria o teu segundo passo? Primeiro, eu fechei a torneirinha. Segundo. Começar a consumir coisas positivas. Por exemplo, leituras. Isso. Então, eu fechei uma torneira aqui de coisas negativas e vou abrir agora uma torneirinha de coisas positivas. Porque você não pode ficar sem nada. Você tem que fazer meio que uma compensação, né? É uma compensação, claro. Porque tudo que tem o seu extremo, né? Comia demais, agora eu vou parar de comer. Não vai dar certo. Vai sempre ter os efeitos rebotes. Tudo na vida, tudo está em meio a picos e vales. Como assim? Picos e vales. Pico é o pico de euforia, o vale da depressão. O pico da euforia, o vale da depressão. Saí, bebi um monte e pirei o cabeção. No outro dia, deprimido, lá no fundo do poço. Por que isso? A natureza é assim. Tudo acontece dessa forma. E o que eu tenho que buscar? Que a gente sempre fala. O que é o centro que a gente fala sempre? É o equilíbrio. É que o pico não seja tão alto, quando eu estiver mais alegrinho, para que a queda não seja tão funda. Então, em meio à depressão. Esse é manter o equilíbrio das coisas. Por isso que, quando você para de consumir as notícias ruins, abre a torneirinha das notícias boas, ou das coisas boas, dos conhecimentos bons. Aí você falou notícias boas. Porque é difícil, né? Quando você bota um telejornal, como é que você vai saber qual que é a notícia? Notícia boa não vende. Não vende. Então é 90% notícia ruim e 10% notícia
boa. Aí eu vou fazer o quê? Vou tapar o ouvido a hora que... morre! Você já escuta a palavra morre e tapa assim e fica só olhando as ceninhas. Tá errado. Não. Eu já diria que cancela a notícia e entra por uma linha mais de autodesenvolvimento. Abre a torneirinha do autoconhecimento. Do tipo, vamos ler um pouquinho sobre os estoicos. Vamos ler um pouquinho sobre Platão. Vamos ler um pouquinho sobre a mente Ronin. Vamos ver o que essas pessoas têm de conhecimento para trazer para mim. Aí, em cima daquela leitura, se você não é acostumado, você tem que acostumar a fazer. Você vai trazendo para a tua mente coisas muito mais saudáveis. Por isso que é saúde mental. Eu preciso trazer coisas que vão trazer uma saúde para minha mente. E isso vem através desse conhecimento. Então, primeiro passo, fechou a torneirinha da maldade. Segundo passo, abriu a torneirinha da bondade. Legal. E um terceiro passo. Pratique. Não só fechar e abrir torneiras. Pratique agora. Traga para o teu corpo tudo isso. Entre em movimento. Porque eu entrando em movimento, fazendo um tipo de exercício para o meu corpo, eu vou liberar um monte de hormônios positivos. Que vai te ajudar na saúde mental. Claro, é muito a mais parte física. Isso, parte física ajudando na mente. Então a parte física vai me trazer de alguma forma um certo equilíbrio, para que eu possa, inclusive, através do físico, eliminar tensões. Porque eu posso fazer um exercício e me sentir, nossa, como eu estou mais relaxado, como eu estou mais leve. Claro, você produziu hormônios que trazem isso para você. Na parte energética, você aprendeu, por exemplo, a ser mais organizado. Então você não gasta energia à toa. Isso, se eu sou mais organizado, sinal que para eu ser organizado eu preciso de uma organização mental. Então, se a mente é mais organizada, ela não cai nessas armadilhas do mal. Emoções. Eu preciso ter um corpo emocional mais controlado. Eu diria, não controlado é mais difícil, porque controlar a emoção quando ela vem é difícil, né? Vamos dizer assim, eu tenho que ter um corpo emocional pacificado, em paz. Como é que é isso? Buscar emoções muito mais voltadas a prazer, alegria, felicidade, do que a própria tristeza, melancolia, depressão, por exemplo. Então, essa pacificação das emoções a gente chama de coeficiente emocional, tem que ter inteligência emocional. E a inteligência emocional é, a partir de uma determinada situação, aprender a se controlar, por exemplo. O que é uma tarefa que você também precisa praticar para poder, né, desenvolver isso em você, se você não tem. Claro, e o mais legal é que a vida vai te trazer um monte de situações. Então você não precisa nem, deixa eu arrumar uma confusão para treinar. Não. Meu amigo, minha amiga, você não precisa arrumar confusão nenhuma. Ela vem. Ela vai vir. E às vezes vem a cavalo. E quando vem, não vem sozinho, vem de exército. Aí você sozinho lidando com um exército de emoções diferentes, ocasionadas por situações diferentes. E adivinha, tá tudo bem. Mantenha-se no centro, como um bom guerreiro, empunhando suas armas, que são o conhecimento, que é a tua meditação, porque a meditação ajuda você a ficar calmo, por exemplo. A meditação, ela te ensina a um quarto ponto, que é depois das emoções, é controlar os teus pensamentos, ou pelo menos identificá-los. Porque quando você começa a identificar, agora por que eu estou pensando negativo? Viu uma notícia ali, agora comecei a pensar negativo. Opa, isso não é meu. Pare de pensar. Aí você começa a policiar os teus pensamentos. Isso é possível porque um dia você começou a meditar, e na meditação alguém disse, olha, observe os seus pensamentos, não julgue-os, apenas observe. Aí quando você começa a observar os seus pensamentos, você pensa assim, se tem algo observando os meus pensamentos, significa que esse algo que observa não são os pensamentos. Não são os pensamentos. Porque se eu estou olhando de fora, eu estou vendo eles passarem por aqui, peraí. O que é o que observa? Esse é o corpo espiritual, é a tua consciência. A consciência observa os pensamentos. Então, quando você está em contato com o observador, você consegue filtrar o que é bom de pensamento e o que é ruim de pensamento
e consegue aos poucos ir acalmando esses pensamentos, deixando tua mente mais vazia, Mas mais você tá tranquila. usando aquela faculdade ali que é a consciência, que é a do eu espiritual, né? Então, Só que para usá-la, você não precisa identificar. precisa Você precisa identificar a consciência. Como é que se identifica? Policiando os pensamentos. policiando. E como é que se policia os pensamentos? Entra em meditação e daí alguém vai dizer assim, ó, procure observar os teus pensamentos. Aí você está ali meditando, de repente, boleto tal, tem que pagar. Né? Vem na É. cabeça. Aí, ai, não acredito que aquela minha amiga fez isso para mim. Aí, de repente, tem podcast para gravar amanhã. Tá vindo ali. Os pensamentos estão vindo. Você está conseguindo identificá-los. É um primeiro passo. Porque se a gente tem muito mais de... Porque a gente falava lá atrás que era 25 mil pensamentos por dia. Por Agora é dia. muito mais. Muito mais. Muito Ele mais sabe informação. muito mais informação. Então é 50 mil pensamentos para mais. Mulher um pouquinho mais. Ou dobrinho, uns 100 mil. Brincadeira, mas é mais ou menos assim, porque a mulher usa mais essa faculdade, né? Então, policiar tudo isso. Ter o controle sobre tudo isso. Para isso eu preciso treinar. E o treinamento está em, como eu acabei de dizer, começa pelo físico. Começa cuidando de você e vai crescendo com a meditação, com leituras. Na verdade, assim, né, Dani? A gente volta para aquilo que a gente fala sempre aqui, né? Você não tem mágica. Você Não. tem que realmente seguir. É leitura, é meditação, é autoconhecimento, é atividade física, porque em atividade física você está em movimento e aí você consegue movimentar a tua mente, a tua emoção, a tua energia, o teu corpo físico. Então, não tem uma fórmula mágica. Sempre vai ser, a gente sempre vai chegar nas mesmas coisas que a gente fala aqui. Exercício físico, leitura, meditação. É isso. Só que, por que alguns conseguem e outros não? Disciplina. Disciplina é um ponto. Mas tem algo ainda. Mas, sabe por que uns conseguem e outros não? Porque o foco da pessoa que consegue não só tá não tá só Não naquele, tá só naquilo ali. não tá só no resultado específico ali de conseguir meditar. A pessoa medita porque ela quer entrar em contato com algo puro dela. Então o objetivo é muito mais à frente. Vai muito além da matéria. Enquanto o objetivo for só dentro do campo da matéria, é muito vago. Você tem toda a chance do mundo de fracassar quando o objetivo é só matéria. Aqui. É muito raso. É muito raso. Quando o objetivo é espiritual, quando você quer entrar em contato consigo mesmo, com aquele teu eu espiritual, é muito mais válido. Sabe por quê? Porque não tem como você quantificar através de números. A matéria você quantifica através de números. E o espírito não é quantitativo, ele é qualitativo. Porque a qualidade das minhas relações muda. A qualidade da minha atenção para as coisas mudam. A qualidade que eu dou às pessoas muda. O próprio ato de dar uma atenção a alguém muda. Na verdade, você dá atenção para você, porque você consegue fazer tudo isso que você está fazendo, de ler, meditar, exercício físico, não é para o outro, é para você. Isso. E se você consegue fazer isso quando você realmente essa qualidade, né? Isso muda, você está fazendo para você. Isso. Como é que você não vai fazer para outras pessoas? Isso. É isso. E daí você fazendo, você melhora como ser humano. Quando você vê a tua família inteira melhor como ser humano. Aí quando você vê, você não precisa mudar o mundo. Não. Você precisa mudar a si mesmo. E para mudar a mim mesmo, você tem que fazer o que os grandes filósofos e mestres da humanidade já falaram até hoje. Como o Buda que dizia que mais forte do que aquele que vence a 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. E vencer a si mesmo tem a ver com vencer os teus instintos, tem a ver com vencer a tua personalidade, vencer as tuas mazelas. Porque a personalidade em si é a máscara, né? É como você se relaciona com o mundo. Só agora você pode usar essa máscara de forma positiva. Eu posso me relacionar com o mundo amando o mundo, tratando bem o mundo. Ou posso me relacionar com o mundo dizendo que eu sou melhor que você. No momento que eu digo que eu sou melhor que você,
eu sou superior a você. Se eu sou superior a você, você não merece minha atenção. Se você não merece minha atenção, por que mereceria meu amor? É isso mesmo. Então, é deveras simples. Você escolhe o caminho. A matéria, eu não tô dizendo para as pessoas, fujam da matéria, fujam de dinheiro, vão morar numa cabana, numa montanha. Já pensou todo mundo ir para a montanha? Ninguém ia produzir mais nada aqui. Ia acabar o mundo, né? Uhum. Então, não, você não precisa ir para a montanha. Você tem que ir para dentro de você, só isso. Indo para dentro de você, você tem que ver que parte escura você tem. E aí você viu que você tem parte escura, porque todos temos, né? Porque se eu pedir para você agora, fale de 10 defeitos, você vai falar dos 10. Fale de 10 qualidades, você vai falar de uma. Então, viu que tem defeito? Já sei que tenho, tá bom. Agora, tira isso de lado. Não foca mais nisso. Não foca nisso. Não. Eu sei que tenho, todos temos, mas não foca nisso. Foca naquele naquela uma qualidade que você tem. Foca nela. E nessa qualidade e nesses bons pensamentos, vai focando. Vai focando, e vai melhorando, e vai fazendo atividade física, e vai fazendo a tua dieta, e vai organizando o teu ano, e vai melhorando a tua empresa, e vai se relacionando melhor com os teus amigos, e vai tendo um melhor relacionamento do teu trabalho, e vai tendo um ótimo relacionamento com o teu par, com os teus filhos. Vai saindo na natureza, vai saindo viajar, vai curtindo. É aquilo que a gente fala, não fica na escuridão, acende a luz. Acende a Né? luz. Você precisa de uma só para você acender a luz. E daí, Não precisa de várias, precisa de uma. Acende a luz que você vai encontrar as outras e vai desenvolver as outras virtudes. Isso. E daí pronto. Aí está no caminho do bom, belo e justo. Caminho do ser iluminado que existe dentro de você. E eu acho que é um tema muito legal pra gente falar, né, Dani? Porque tem tudo a ver com o que a gente traz aqui no podcast. E, claro, cada mês agora a sociedade trabalha e uma necessidade que o mundo precisa. E a gente poder falar que tudo o que a gente fala o ano inteiro tem a ver com a saúde mental. Não é a física, a mental, tá tudo ligado, é uma coisa só. É você vencer os seus medos, você querer fazer isso por você. Isso. E buscar o caminho interno do coração, que é um caminho de autodesenvolvimento. Autoconhecimento, isso mesmo. E um caminho que ninguém pode fazer por você, você tem que escolher. Ninguém. E sempre o mais fácil vai ser desistir. Sempre o mais fácil vai ser ficar na frente da televisão vendo porcaria. Porque esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento é uma luta diária. Todo dia você acordar e despertar isso internamente e querer fazer isso por você. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Isso mesmo. Então, seja você quem você nasceu para ser. Um guerreiro, um líder. Lidere a si mesmo primeiro, para depois liderar a sua família, para depois liderar aqueles que estão em volta de você. E em meio a um monte de líderes, vamos crescendo e tornando primeiro o nosso mundo um mundo melhor e, consequentemente, se cada mundinho de cada pessoa ficar melhor, o mundo como um todo ficará melhor. Só isso. Começamos o ano, então, todo vapor, seguimos com as nossas gravações, com os nossos conteúdos, lembrando o pessoal que está ouvindo até o final aqui, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais, compartilha, manda para os amigos. Esse ano a gente vai trazer um monte de coisa legal, um monte de conteúdo, vamos ter convidados, vamos ter livros. Bastante coisa. Bastante coisa. Só o começo. Só o começo. Obrigado, gente. Valeu. Bom ano! Uhul!